Fala terceirão, tudo bem? A gente vai estar aí dando continuidade aos nossos estudos de filosofia. Nós vamos começar aí na página 15, tá, gente? Nós vamos aprender hoje quais foram aí os primeiros pensadores da filosofia mesmo, tá? Os chamados pré-socráticos que vieram aí antes de Sócrates, e veremos também as teses aí que falam a respeito sobre a origem da filosofia. Será que ela realmente é 100% grega ou os gregos aí aprenderam através de outras culturas a fazer tudo isso, hein, gente? Vamos lá então verificar? A investigação sobre a natureza, os primeiros pensadores do território grego, tá? Gente, olha só que interessante. Eu só vou pegar as partes mais importantes aqui. Olhem aí no segundo parágrafo, a gente já vai poder ver o seguinte aí, ó. Eu vou estar começando a partir daqui, ó, em linhas gerais, tá? Aqui, ó. Em linhas gerais, podemos determinar duas grandes formas de interpretação, que são denominadas 1. Milagre grego e 2. Orientalismo. A primeira tese, que é essa aí do milagre grego, fala claramente de que realmente a filosofia surgiu através da genialidade dos gregos, através do pensamento racional aí mesmo dos gregos, tá, gente? Então, a tese do milagre grego vai apresentar essa tese de que realmente a filosofia surgiu através do pensamento grego, tá? Por isso tem esse nome aí de milagre grego aí, tá bom? E aí, no 2, nós podemos ver que está escrito orientalismo, é a tese orientalista. Essa tese orientalista, ela está até aí na próxima página. Ela está aqui, ó, na página 16. Essa tese orientalista, ela vai defender, tá, a ideia de que a filosofia não surgiu na Grécia. A filosofia, ela vai surgir através de viagens que gregos farão em outras terras para conhecer outros povos, para obter outros conhecimentos, e vai trazer esses novos conhecimentos vindos de outras culturas para se fazer a filosofia acontecer na Grécia, tá? Então aí a tese orientalista defende a ideia de que os gregos pegaram emprestado o conhecimento de outros povos para realmente fazer a filosofia florescer na Grécia, tá, gente? Então a tese orientalista aí, ela não vai defender essa ideia de que a filosofia ela é 100% grega, tá? Então é de uma maneira aí mais fácil aí para que vocês possam entender aí, tá? A diferença entre a tese do milagre grego em relação à tese orientalista, tá, gente? Mais aqui abaixo, nós vamos ter um dos pontos interessantes aqui também, ó. Vai falar sobre isso aqui, ó. A ruptura entre a forma de compreensão da realidade a partir do mito, cosmogonia e teogonia, ganha a partir do século VI a.C., por meio do trabalho racional dos mais diferentes homens, uma nova significação que demonstra a diferença entre o mito e a filosofia. É com Tales de Mileto, nascido na região da Jônia, que efetivamente se inicia o exercício filosófico do homem grego. Então aqui a gente já vai conseguir perceber que a transição entre a mitologia para a filosofia, por isso está escrita aí a palavra ruptura, então quer dizer, vai ter uma quebra de paradigmas. Então, para se entender a realidade, os filósofos vão deixar a mitologia de lado, porque eles vão perceber que a mitologia não vai conseguir explicar essa realidade que eles estão observando, e aí, no século VI a.C., é que o exercício filosófico vai começar com as principais ideias de Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo que surgiu até então com esse novo pensamento, com essa nova forma de se chegar ao conhecimento utilizando o raciocínio, que é aí a base da filosofia, que é o uso da razão, tá? Então esse pedacinho aí, ele é muito importante e vai falar claramente que os gregos
vão deixar a mitologia de lado, vão começar a utilizar essa nova forma de pensamento utilizando a razão, que é a filosofia que surgiu no século VI antes de Cristo na Grécia, tá? E tá falando aí que começou com Tales de Mileto lá na região da Jônia, aí da Grécia Antiga, no mapinho da Grécia Antiga, a gente vê lá a região da Jônia, que é o local onde Tales de Mileto começou com esses estudos aí importantíssimos para o início da filosofia, tá bom? E isso aí tá muito interessante também, esse pedacinho, olha só aí, ó. A cosmologia, ou seja, a explicação da realidade a partir do logos, essa palavrinha logos, gente, muita atenção com ela, significa razão, tá? Não esqueçam, logos significa razão. A cosmologia, utilizando a explicação da realidade usando a razão, demarca a diferença fundamental entre a filosofia e a mitologia. É central para essa compreensão ter a clareza de que todo esse processo de determinação do exercício filosófico veio acompanhado de uma questão da construção das cidades-estados gregas. Ou seja, se a filosofia surgiu de maneira inovadora e inédita no território grego, esse processo só foi possível devido a uma nova forma de organização política, que passou pela articulação de um novo modelo geográfico, e mesmo das relações de poder que se estabeleceram no interior das nascentes cidades-estado gregas. Então, olha só que interessante. A filosofia ela não vai modificar só o modo de pensar dos gregos em relação à realidade, não, gente. Lembrando, essa mudança vai acontecer através dessa palavrinha grega chamada logos, que significa razão, tá? E isso vai mostrar claramente que esse novo olhar, esse novo pensamento, utilizando a filosofia, vai trazer mudanças também, principalmente do povo em relação aí às cidades-estado, que as cidades-estado eram as cidades onde o próprio povo corria atrás das coisas, resolviam os problemas da cidade, produziam o próprio alimento para se sobreviverem. Então, tudo era feito de maneira comunitária, não era feito só para um, era feito para todos. Então, esse novo pensamento também vai fazer com que o ser humano, principalmente nessa época, vai utilizar a filosofia, esse logos, essa razão, para viver melhor, para interagir melhor com as pessoas, porque um ouvia o outro, tudo isso para trazer uma harmonia dentro da cidade-estado, tá? Então a filosofia vai mudar muita coisa, principalmente no modo de se viver, no modo das pessoas serem éticas umas com as outras. Então foi um momento muito importante o surgimento da filosofia aí, tá? Mais aqui para frente, nós temos aqui uma atividade aqui, tá? Que está pedindo para vocês colocarem aí quais são os pontos fortes e os pontos fracos entre a tese do milagre grego em relação à tese orientalista, tá? Eu quero que vocês coloquem a opinião de vocês, se vocês defendem, né? Se vocês acham que as duas estão erradas, ou uma está mais certa em relação à outra, ou você acredita que tenha um pouquinho das duas, tá? Enfim, coloquem aí as opiniões que vocês têm a respeito da tese orientalista com a tese do milagre grego, tá? Apontem aí os pontos fortes e os pontos fracos em relação a essas teorias que são interessantes aí para o nosso questionamento, tá bom? Logo em seguida, gente, a gente tem aqui, ó, para falar como é que foi produzida aí os primeiros pensamentos dos filósofos pré-socráticos. A gente vai falar aqui da escola jônica, que são as primeiras escolas pré-socráticas que surgiram no território grego, tá? Antes de Sócrates, tá bom? E é muito interessante porque esses filósofos pré-socráticos, eles eram chamados como filósofos da natureza, porque eles começaram a observar mais a natureza para conseguir chegar no conhecimento da realidade de uma maneira mais precisa, tá? Mais verdadeira. E é interessante que aqui de baixo, aqui, nós vamos ver aqui, ó. Nesse sentido, a escola jônica possui pensadores de diferentes polis
que englobam esse vasto território. Os milesianos, ou seja, os que vieram da cidade de Mileto, Anaximandro, Anaximenes e Tales, tá? A polis de Éfeso, também na Jônia, legou-nos o grande Heráclito e ainda Anaxígonas de Clasômenas. Então aqui a gente está vendo aí quais são os primeiros filósofos pré-socráticos que vão surgir. A cidade de Mileto vai estar aí, ó, vai produzir 3 filósofos numa mesma cidade. Olha só que interessante. A gente vai ver aí 3 filósofos pré-socráticos que surgiram na cidade de Mileto e que deram aí, né, começaram com esses estudos utilizando a filosofia de uma maneira incrível, tá bom? Então aqui foi algo que eu já falei, que os filósofos, né, que surgiram no território da Jônia são conhecidos como fisicalistas, isto é, filósofos da natureza, porque eles vão olhar a natureza para conseguir encontrar verdade, né, o conhecimento verdadeiro acima de tudo, tá bom? Aqui, ó, tem 2 conceitos interessantes que eles vão começar a fazer, tá? O primeiro delas, vai procurar aqui arché. Essa palavrinha arché aqui, gente, vai significar origem. Então, arché e physis. Arché é a origem de tudo. Physis significa natureza. Então, quando a gente junta esses 2 termos, arché da physis, os filósofos pré-socráticos, eles vão correr atrás para trazer a seguinte resposta para a pergunta. Qual é a arché da physis? Então, quer dizer, qual é a origem da natureza? Então, eles vão começar a estudar a natureza para procurar entender o seguinte: como é que tudo isso que existe ao nosso redor surgiu? Vai surgir através de qual elemento? Por isso que aí surgiu os elementos da natureza, tá? Então, os 4 elementos da natureza vão surgir durante esse período de estudo feito pelos pré-socráticos, tá, gente? E é muito interessante que a arché, que é o princípio de todas as coisas, e a physis, a natureza, quando juntam os 2 termos, arché da physis, vai querer demonstrar para a gente de uma maneira mais precisa qual é o objetivo do estudo desses pré-socráticos, que é procurar entender e descobrir qual é o elemento que vai dar origem a tudo isso que existe ao nosso redor. Tá bom, gente? Logo aqui, ó, na próxima página, a gente já vai ter aqui uma tabelinha onde a gente vai ver o que cada filósofo estudou, tá? Então, Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, ele vai descobrir, ele vai falar que é a água que vai dar origem diante de tudo que existe ao nosso redor. O Anaximenes, ele vai falar que é o ar. O Anaximandro, ele vai falar que é o apeiron. O apeiron é como se fosse, segundo ele, é um elemento indeterminado, que ele não sabe dar o nome, tá? Mas é interessante que ele fala que dá a se entender, é como se fosse a primeira ideia, esse apeiron aí é como se fosse a primeira ideia sobre o átomo, tá? Que existe ao nosso redor. Ele não sabia falar que era átomo, mas passa a ideia que é isso, tá? É muito interessante, ele fala que é um elemento indeterminado, pois sua mistura não nos possibilita a determinação do que de fato ele é. Então, sabe, a primeira ideia é sobre a condição dos átomos presentes ao nosso redor, só que ele não sabia falar o nome, tá? Nós vamos ter também o Heráclito, que ele vai falar a respeito do fogo, tá? Que é muito interessante a respeito do fogo aí, que ele fala sobre essa transformação que o fogo faz, tá? Então ele fala que é o fogo que vai trazer origem sobre todas as coisas. E esses são aí os filósofos chamados pré-socráticos, foram eles que começaram os estudos voltados principalmente a respeito da natureza, tá? Vou estar colocando um segundo vídeo que vai falar de uma maneira mais geral como é que foi o estudo desses pré-socráticos. E nesse novo vídeo, no segundo vídeo, vai estar falando também da diferença de pensamento entre Heráclito e o Parmênides a respeito do movimento. Um fala que tudo que existe ao nosso redor tem transformação e o outro fala que nada no mundo se transforma. Muito interessante, tá?